A vida na Terra produziu algumas criaturas verdadeiramente bizarras, e não estou falando do seu professor de matemática. Ao longo dos 3 bilhões e 700 milhões de anos que o nosso planeta azul foi lar de formas de vida, ele testemunhou alguns seres bem estranhos. Então, de criaturas excêntricas que você ficará triste por estarem extintas até monstros aterrorizantes que você vai desejar que nunca existissem, aqui estão alguns dos seres mais bizarros que já caminharam ou nadaram neste planeta. Número 1. Cavalo e gorila. Por que não? Quanto mais olho para cavalos, mais eles me parecem estranhos. Sabe o que também acho desconcertante? Gorilas. Então imagine se existisse um híbrido entre cavalo e gorila. Bem, houve algo parecido há milhões de anos. O Anisodon, anteriormente conhecido como Chalicotherium grande, era um mamífero pré-histórico com um corpo musculoso que parecia uma mistura de cavalo e gorila. Esses bichos pesavam quase o mesmo que uma vaca moderna e podiam alcançar até 2 metros de altura. Ativos durante o final do período Mioceno, entre 5 e 23 milhões de anos atrás, essa família de criaturas exóticas era nativa da Europa, onde vagavam tranquilamente, se alimentando de vegetação. O Anisodon tinha pernas traseiras curtas, com cascos como os de um cavalo moderno, mas os membros dianteiros eram longos e fortes, como os de um gorila. No entanto, ao invés de cascos, suas patas dianteiras terminavam em garras afiadas, que ficavam dobradas para dentro enquanto caminhavam, o que fazia com que ele andasse sobre os nós dos dedos como um primata. Literalmente era um arrasta-knuckles. Essas garras não eram apenas para exibição. Elas eram excelentes armas de defesa, e com tamanho, força e potência, poucas coisas podiam ameaçar esse gorilalo em seu auge. Infelizmente, mesmo esse gigante não escapou das mudanças do início do período Plioceno. Novos predadores mais eficientes e mudanças climáticas acabaram com ele. Eu fico até triste que não possamos assistir competições de saltos com humanos montados nas costas desses gigantes. Imagine só! Número 2. O saco bizarro. Muita gente já me disse que eu falo pelas costas. Absurdo, não é? Bom, eu não seria o primeiro a usar essa saída. Conheça os Sacoritos, uma criatura do início do período Cambriano, com uma grande boca e 100 anos. Isso mesmo. É provável que este ser usasse o mesmo orifício tanto para se alimentar quanto para excretar. Por sorte, esses seres estranhos tinham menos de 1 milímetro de tamanho. Além disso, viviam no fundo do mar. O que significa que, mesmo que estivessem vivos hoje, seria difícil encontrá-los. O estilo de vida dos Sacoritos permanece envolto em mistério. Por um tempo, os cientistas pensaram que ele era o nosso ancestral mais antigo. Mas calma, você não é parente desse bolsão assustador. Estudos mais recentes indicam que ele provavelmente foi um ancestral inicial de caranguejos e aranhas. Com seu corpo estranho e coberto de espinhos, os Sacoritos eram um predador que capturava presas usando essas estruturas pontiagudas. No entanto, o que ele comia permanece um mistério. Visto que viveu há mais de 500 milhões de anos, talvez seja melhor assim. Número 3. Olhos de mais, bocas de menos. Nos antigos mares do período Cambriano Médio, nadava uma criatura tão peculiar que deixou os cientistas coçando a cabeça por anos. Imagine, 5 olhos em forma de cogumelos, uma boca voltada para trás e um tronco segmentado com uma garra na ponta. Parece algo saído de um pesadelo, mas era real. Estou falando do Opabinia, uma criatura marinha de corpo mole com apenas 7 centímetros de comprimento. Acredita-se que o Opabinia era um alimentador de fundo, nadando no fundo do oceano e usando sua tromba com garra para pegar pequenas presas, como vermes, e levá-las à boca. Apesar de sua aparência bizarra, os cientistas consideram o Opabinia um ancestral primitivo dos artrópodes, o grupo que inclui insetos e crustáceos. Não dá para culpar os especialistas por ficarem confusos sobre onde encaixar essa criatura. Quando a espécie foi apresentada pela primeira vez, em 1975, a audiência de cientistas riu histericamente. Mas, para os padrões da época, o Opabinia era fascinante. Infelizmente, ele desapareceu no final do período Cambriano, provavelmente devido a mudanças ambientais. E com ele, o mundo perdeu uma das criaturas mais estranhas e confusas de todos os tempos. Descanse em paz, seu bizarro maravilhoso. Número 4. O ornitorrinco pré-histórico. O período Triássico deveria ser conhecido como a Era dos Estranhos. Após uma extinção colossal chamada o Grande Morticínio, ocorrida há cerca de 252 milhões de anos, a vida na Terra teve que começar do zero, levando a algumas experiências bem curiosas da Mãe Natureza.
Uma dessas experiências foi o Atopodentatus, um réptil marinho peculiar com corpo alongado como o de um lagarto, nadadeiras como as de uma foca e um bico que lembrava o de um ornitorrinco. Para completar, ele tinha placas dorsais que lembravam as de um estegossauro e olhos minúsculos em uma cabeça minúscula. Mesmo com suas nadadeiras, é provável que o Atopodentatus fosse um péssimo nadador devido ao seu corpo alongado e sua visão ruim. Com apenas 70 centímetros de comprimento, ele não era nem de longe intimidador. Mas aqui está o motivo pelo qual essa criatura estranha sobreviveu. Após a grande extinção, quase não havia competição. Com todos os nichos ecológicos abertos, o Atopodentatus conseguiu se alimentar de vegetação subaquática usando um orifício especial em seu bico para detectar presas no escuro. Apesar disso, seu reinado durou pouco, sendo extinto em apenas alguns milhões de anos. Vamos concordar, não dá para sobreviver por muito tempo sendo tão peculiar e desajeitado. Número 5. O verme do pesadelo. Os mares do período cambriano eram povoados por criaturas grotescas, e poucas eram mais nojentas que o Otoia, um verme carnívoro escavador que caçava presas com sua horrível boca em forma de tubo. Por mais aterrorizante que pareça, esses vermes não eram monstros gigantes como os de filmes de ficção científica. Eles tinham apenas 15 centímetros de comprimento, o que não era muito consolo para as pobres criaturas que eles devoravam. O Otoia é considerado um ancestral dos vermes priapulídeos modernos, conhecidos por um nome, digamos, anatômico. Para caçar, ele escavava tocas em forma de U no fundo do mar e ficava com a cabeça espreitando, esperando que alguma presa chegasse perto. Então, estendia sua tromba tubular para agarrar a vítima e a arrastava para sua boca. Se a comida fosse escassa, o Otoia não hesitava em recorrer ao canibalismo, comendo seus próprios semelhantes. Esse comportamento ainda é observado em seus descendentes modernos. Quem diria que a família manteria tradições tão repugnantes? Número 6. O terror das águas geladas. Achou que os vermes bizarros ficaram no passado? Pois conheça o Antarctic Scale Worm, também chamado de Eulagisca gigantea, uma criatura horripilante que vive a mais de 600 metros de profundidade nas águas congelantes da Antártida. Esse verme predador é coberto por escamas que lembram dentes e tem um rosto, que não é exatamente o que parece. Sua cabeça é, na verdade, uma probóscide retrátil que pode ser estendida para capturar presas e rasgá-las com suas mandíbulas afiadas. Como se isso não fosse assustador o suficiente, o corpo do verme é coberto por cerdas douradas chamadas quetas, que o ajudam a nadar e se enterrar nos sedimentos enquanto espera por suas vítimas. Embora esses vermes tenham apenas cerca de 20 centímetros de comprimento, ou seja, o tamanho de um rato, isso é mais que suficiente para deixar qualquer um desconfortável. Sua profundidade extrema dificulta o estudo dessa criatura, mas, sinceramente, acho melhor que continuem lá embaixo. Número 7. A baleia que não era. Você sabia que as baleias eram, na verdade, mamíferos terrestres no início de sua evolução? Pois conheça o Basilosaurus, uma das primeiras baleias totalmente adaptadas à vida no mar. Apesar do nome, que significa lagarto-rei, ele não era um réptil. Essa criatura viveu durante o período Eoceno Médio e foi um predador de topo. Mede impressionantes 18 metros de comprimento, caçando tubarões, peixes grandes e até outras baleias. Diferente das baleias modernas, o Basilosaurus não era adaptado para mergulhar em grandes profundidades, preferindo as águas mais próximas da superfície. Apesar de poderoso, ele não era o mais inteligente. Seu cérebro era menor comparado aos cetáceos de hoje. Esse predador reinou pelos oceanos até ser extinto, mas deixou um legado impressionante, marcando o início da evolução das baleias como as conhecemos hoje. Número 8. O camarão anormal. Há mais de 500 milhões de anos, nas profundezas dos mares do período cambriano, nadava um predador assustador com apêndices agarradores, olhos enormes e uma boca circular cheia de dentes afiados. Este era um Anomalocaris, cujo nome significa camarão anormal. Se você acha que esse nome é meio bobo para um predador tão aterrorizante, você não está sozinho. Inicialmente, os cientistas descobriram apenas um de seus apêndices e acharam que se tratava de um tipo de camarão pré-histórico. No entanto, quando mais fósseis foram descobertos, ficou claro que o Anomalocaris era, na verdade, um artrópode primitivo e muito mais assustador do que qualquer camarão. Com mais de 30 centímetros de comprimento, ele era um dos maiores predadores de sua época.
Seus olhos, incrivelmente desenvolvidos, eram compostos por milhares de lentes, proporcionando uma visão excepcional, superada apenas por poucos insetos modernos, como as libélulas. O Anomalocaris usava seus apêndices flexíveis para agarrar presas e empurrá-las diretamente para sua boca, onde eram trituradas por seus dentes afiados. Apesar de rumores antigos de que ele caçava trilobitas, estudos recentes sugerem que ele preferia presas de corpo mole, como vermes. Com suas habilidades de caça e visão superior, o Anomalocaris foi um dos primeiros superpredadores, marcando o início de uma corrida evolutiva entre predadores e presas. Felizmente, não precisamos nos preocupar em encontrar um desses hoje. Número 9. Por que um pescoço tão longo? No período Triássico, um réptil chamado Tanistropheus andava por aí exibindo um pescoço que parecia desproporcional para seu corpo. Nativo da Europa, Oriente Médio e China, esse réptil bizarro media cerca de 6 metros de comprimento, sendo que quase metade disso era só pescoço. Os cientistas acreditam que o Tanistropheus era semi-aquático, passando parte de sua vida na costa, usando o pescoço para pescar no mar sem precisar entrar na água. A outra parte do tempo, ele provavelmente caçava debaixo d'água, capturando peixes e lulas com facilidade. Apesar de seu pescoço ser útil para alcançar presas, ele também era uma grande desvantagem. Pescoços longos são alvos fáceis, e fósseis do Tanistropheus mostram marcas de mordidas que sugerem que ele era frequentemente atacado por predadores maiores. Não é surpresa que essa criatura não tenha sobrevivido por muito tempo. Apesar de viver por cerca de 20 milhões de anos, sua existência foi breve em termos evolutivos. Parece que, nesse caso, colocar o pescoço na reta literalmente não foi uma boa ideia. Número 10. O peixe de lábios vermelhos. Pulando para os dias de hoje, encontramos outra criatura estranha que vive nas águas ao redor das Ilhas Galápagos. Apresento o Batfish de lábios vermelhos. Um peixe que parece uma mistura de sapo, goblin e algo que acabou de sair de um salão de beleza com batom vermelho brilhante. Com cerca de 25 centímetros de comprimento, esse peixe prefere caminhar pelo fundo do oceano em vez de nadar, usando nadadeiras que funcionam como pernas. Quando decide nadar, suas nadadeiras se abrem como asas, mas ele se move de forma desajeitada, quase como um boneco desengonçado. Mas a verdadeira estrela do show são os lábios vermelhos brilhantes, que deram ao Batfish seu nome. Qual é o propósito deles? Bem, os cientistas ainda não sabem ao certo. Acredita-se que eles sejam usados para atrair parceiros, mas mais pesquisas são necessárias para confirmar essa teoria. Além disso, esse peixe possui um nariz curioso que, na verdade, é um apêndice especializado para atrair presas, como camarões e pequenos peixes. Parece que, quando se trata do Batfish, aparência estranha e habilidades únicas são o que garantem sua sobrevivência. Número 11. O rei que não era lagarto. O Basilosaurus pode ter um nome que significa rei dos lagartos, mas esse predador pré-histórico não era um réptil, era um mamífero, uma das primeiras baleias totalmente adaptadas ao ambiente marinho. Durante o Eoceno Médio, há cerca de 45 milhões de anos, o Basilosaurus era um dos maiores predadores dos oceanos, medindo impressionantes 18 metros de comprimento. Ele caçava tubarões, peixes e até outras baleias menores. Embora fosse extremamente poderoso, ele tinha um cérebro pequeno em relação ao tamanho do corpo, sugerindo que não possuía as habilidades sociais das baleias e golfinhos modernos. Ainda assim, isso não o impediu de dominar os mares durante sua época. O Basilosaurus é uma prova viva, ou melhor, fossilizada, de como as baleias evoluíram de pequenos mamíferos terrestres para os gigantes aquáticos que conhecemos hoje. Número 12. A girafa voadora. Imagine um animal tão alto quanto uma girafa, mas que também podia voar. Apresenta o Quetzalcoatlus, o maior ser alado que já existiu. Com uma altura de aproximadamente 5 metros e uma envergadura de asas de incríveis 11 metros, essa criatura pré-histórica parecia um avião ao levantar voo. O Quetzalcoatlus viveu durante o final do período Cretáceo e era um predador terrestre. Apesar de poder voar, ele passava grande parte do tempo no solo, onde usava seu bico enorme para capturar pequenos vertebrados, incluindo filhotes de dinossauros. Para decolar, ele precisava de um salto inicial. Com suas asas poderosas, conseguia atingir o céu com facilidade, apesar de seu tamanho impressionante. A visão de um réptil do tamanho de uma girafa alçando voo deve ter sido aterrorizante,
Talvez por isso o destino tenha decidido acabar com essas criaturas junto com os dinossauros, quando um meteoro colossal atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos. Número 13. O elefante com a boca de espátula. A natureza parece ter feito vários projetos experimentais antes de chegar ao design final do elefante moderno. E um dos mais estranhos desses experimentos foi o Platybelodon, uma criatura com uma boca em forma de espátula que mais parecia um talher gigante. Esse mamífero viveu durante o Mioceno Médio, cerca de 10 a 20 milhões de anos atrás, e habitou partes da África, Ásia, América do Norte e Cáucaso. Com até 3 metros de altura e pesando cerca de 3 toneladas, ele era menor que os elefantes africanos de hoje, mas ainda assim impressionante. Inicialmente, os cientistas acreditavam que o Platybelodon era um habitante de pântanos, usando suas presas achatadas para cavar e arrancar vegetação do fundo lamacento. No entanto, teorias mais recentes sugerem que ele usava suas espátulas para raspar a casca de árvores, ou até serrar pequenos galhos, como um lenhador pré-histórico. Apesar de seu design único, o Platybelodon acabou desaparecendo, possivelmente devido à competição com outros herbívoros mais eficientes. Mas uma coisa é certa: se houvesse um concurso de o animal mais esquisito, ele seria um forte candidato. Número 14. A abelha gigante do mar. O período Triássico trouxe à tona muitas criaturas excêntricas, e entre elas estavam os ictiossauros, répteis marinhos que pareciam uma mistura de peixe e lagarto. No entanto, entre os mais impressionantes estava o Chonisaurus, um gigante do mar que poderia ser comparado a uma baleia pré-histórica. Os fósseis indicam que o Chonisaurus podia atingir até 20 metros de comprimento, tornando-o um dos maiores répteis marinhos de todos os tempos. Ele tinha olhos enormes, com mais de 20 centímetros de diâmetro, o que o ajudava a localizar presas em águas profundas. Apesar de seu tamanho colossal, ele era um predador especializado em caçar lulas e pequenos peixes. Seu corpo aerodinâmico permitia que ele se movesse rapidamente, e sua mandíbula cheia de dentes o tornava uma máquina de caça eficiente. O Chonisaurus foi um marco na evolução dos répteis marinhos, mas acabou sendo extinto no final do período Triássico, provavelmente devido a mudanças climáticas e a uma maior competição por alimento. Mesmo assim, ele deixou um legado de gigantes dos mares que continuaram a evoluir nos períodos seguintes. Número 15. O dinossauro dos braços gigantes. Em 1965, uma equipe de pesquisadores na Mongólia fez uma descoberta intrigante. 2 enormes ossos de braço medindo 2,5 metros de comprimento. Essas eram as maiores mãos já encontradas em qualquer fóssil de dinossauro. Por anos, os cientistas especularam que esses ossos pertenciam a um predador monstruoso, com braços gigantes usados para agarrar e despedaçar presas. Mas a realidade era muito mais bizarra. Esses braços pertenciam ao Deinocheirus, um dos dinossauros mais esquisitos que já existiram. Com 10 metros de comprimento e pesando até 6 toneladas, o Deinocheirus era um dinossauro coberto de penas, com um bico semelhante ao de um pato, uma corcunda nas costas e uma barriga enorme. Ao contrário do que se imaginava, ele não era um predador, mas sim um comedor de plantas e peixes. Seus braços longos e suas garras provavelmente eram usados para cavar e puxar vegetação ou até capturar peixes em rios e lagos. Além disso, ele engolia pedras para ajudar na digestão, uma prática comum em muitos dinossauros herbívoros. Apesar de sua aparência bizarra, o Deinocheirus era um gigante inofensivo, exceto para os peixes azarados que cruzavam seu caminho. Número 16. O martelo herbívoro. Voltemos ao Triássico, onde encontramos outro réptil estranho, o Atopodentatus. Este animal marinho era herbívoro, mas sua característica mais marcante era sua cabeça em forma de martelo, que parecia um cruzamento entre um flamingo e uma chave inglesa. O Atopodentatus tinha dentes pequenos e em fileiras que provavelmente usava para filtrar algas e outras plantas aquáticas. Ele raspava o fundo do mar com sua cabeça martelo, separando o alimento da água. Por um tempo, os cientistas pensaram que ele tinha uma cabeça curvada, semelhante ao bico de um flamingo. No entanto, fósseis mais bem preservados revelaram que sua cabeça era de fato reta, e os dentes eram mais bem organizados para sua dieta peculiar. Com cerca de 3 metros de comprimento, o Atopodentatus passava a maior parte do tempo na água, mas podia ocasionalmente sair à terra firme. No entanto,
Ele era uma presa fácil para predadores marinhos maiores, e seu tempo na Terra foi relativamente curto, desaparecendo após apenas 7 milhões de anos. Número 17. A girafa que voava. Vamos encerrar com um dos maiores seres alados que já existiram, o Quetzalcoatlus. Esse pterossauro, que viveu no final do período Cretáceo, era tão alto quanto uma girafa e tinha uma envergadura de asas que podia chegar a impressionantes 11 metros. Apesar de seu tamanho, o Quetzalcoatlus era capaz de voar, embora precisasse de um impulso inicial. Ele se lançava no ar com um salto de 2,5 metros e então suas asas enormes assumiam o controle. No solo, ele era um predador oportunista, capturando pequenos dinossauros e outros animais menores com seu enorme bico. Nos céus, provavelmente caçava peixes em rios e lagos. Com um design tão impressionante, o Quetzalcoatlus foi um dos últimos grandes pterossauros antes do meteoro, que dizimou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. E honestamente, fico grato por não ter que dividir o espaço aéreo com algo tão assustador. Número 18. A abominação da Antártica. Você achou que criaturas grotescas pertenciam apenas ao passado? Pois bem, o pesadelo continua nas profundezas geladas do Oceano Antártico. Apresento o Eulagisca gigantea, ou como muitos preferem chamá-lo, o verme escamoso da Antártica. Vivendo a cerca de 600 metros de profundidade, esse predador marinho tem um corpo coberto de escamas parecidas com dentes. Mas o pior não é isso. Sua cabeça, que parece ser o ápice do terror, não é o que você pensa. O Eulagisca possui uma probóscide retrátil, um tubo muscular, que se projeta para fora, expondo mandíbulas afiadas. Ele usa esse mecanismo para capturar presas e despedaçá-las antes de devorá-las. Com cerca de 20 centímetros de comprimento, ele pode não parecer grande, mas em um ambiente tão inóspito, ele é um dos predadores mais eficientes. Além disso, o corpo do Eulagisca é coberto por cerdas douradas chamadas quetas, que o ajudam a se locomover e a se enterrar nos sedimentos enquanto espera por suas presas. Pouco se sabe sobre essa criatura, já que ela vive em um habitat extremo, mas talvez seja melhor assim. Eu, pelo menos, não quero vê-lo fora de seu esconderijo gelado. Número 19. O estranho dos dois dentes. Imagine um elefante pré-histórico com presas enormes, mas em vez de serem apontadas para frente ou para baixo, elas cresciam para trás. Conheça o Deinotherium, um dos parentes mais bizarros dos elefantes modernos. Esse gigante viveu entre o Mioceno e o Pleistoceno, há cerca de 4 milhões de anos, e era quase tão grande quanto os elefantes africanos de hoje. Ele chegava a medir cerca de 4 metros de altura e pesava até 12 toneladas. O que mais chama a atenção no Deinotherium são suas presas curvas voltadas para trás. Os cientistas acreditam que essas presas eram usadas para arrancar cascas de árvores ou desenterrar raízes, já que ele era um herbívoro. Apesar de sua aparência imponente, o Deinotherium desapareceu antes da Era Moderna, possivelmente devido às mudanças climáticas e à competição por recursos. Mas olhando para ele, é difícil não se perguntar: o que mais a natureza tentou antes de chegar ao modelo final dos elefantes? Número 20. O pato assassino. No final do período Cretáceo, existiu uma criatura que poderia ser chamada de dinossauro pato assassino. Estou falando do Hauscaraptor, um dinossauro com um corpo peculiar que misturava características de aves aquáticas, répteis e dinossauros. Com cerca de 1 metro de comprimento, o Hauscaraptor tinha um bico semelhante ao de um pato, mas repleto de dentes afiados. Ele também possuía garras nos pés e braços, que usava para agarrar presas, além de um pescoço longo que o ajudava a capturar pequenos peixes. Os cientistas acreditam que esse dinossauro era semiaquático, vivendo tanto em terra quanto na água. Ele podia nadar usando movimentos semelhantes aos de um pato, mas era ágil o suficiente para perseguir presas em terra firme. Embora tenha desaparecido com a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos, o Hauscaraptor é um exemplo fascinante de como a natureza experimenta formas e funções. Dinossauro, pato, assassino, ele era um pouco de tudo. E aí, qual dessas criaturas você achou mais estranha? De répteis gigantes com pescoços impossíveis a vermes predadores aterrorizantes, é incrível como a natureza já testou combinações tão bizarras. Cada uma dessas criaturas nos lembra o quanto a vida na Terra foi, e continua sendo, incrivelmente diversa e surpreendente. Agora é a sua vez de opinar.
Qual dessas bizarrices pré-históricas seria a sua favorita ou a mais assustadora? Deixe seu comentário e até a próxima aventura no mundo dos seres extraordinários.